Tem muita coisa que é muito particular da dissidência, e aí eu acho que é comum a qualquer dissidência erótica, mas tem coisas que, se a gente levasse para a nossa vida, baunilha, alguns conceitos do BDSM, os relacionamentos seriam muito mais saudáveis. Hoje a gente vai falar sobre um tema super difícil para nós profissionais de saúde, né? Um tema que a gente praticamente não tem nenhuma informação. E aí eu descobri no meu time TCS uma pessoa que é especialista nesse assunto, especialista em comunicar sobre esse assunto. Então é um prazer imenso receber a Paty aqui com a gente, para ela poder, enfim, explicar para a gente tudo isso. É um prazer estar aqui, agradeço demais o convite. Adoro falar sobre BDSM, adoro falar sobre dissidências sexuais, porque, como você falou, tem muita gente que não sabe, e a gente não sabe nem como lidar, né? O BDSM, ele é uma dissidência sexual, ele é um jogo erótico de prazer, onde existe a troca do poder. Então, assim, uma pessoa cede para outra o poder erótico, o poder de usar de práticas e usar e explorar as parafilias para a obtenção do gozo. E ele é o acrônimo de bondage, dominação, submissão e sadomasoquismo, né? Primeira questão do senso de comunidade. Acho que Sim. a gente podia falar um pouquinho disso, né? Que história é essa de comunidade? Por que as pessoas estão em grupinhos, né? Qual é a importância disso do ponto de vista da construção do indivíduo, né? Da psicologia? E como que a gente pode pensar essas negociações, né? Porque os profissionais de saúde normalmente vêm de uma lógica muito dentro da normatividade ali. E as negociações já são difíceis, né? Imagina quando envolvem práticas menos típicas, né? Então, assim, como é que é isso? A história das sinalizações, como é que isso se dá, né? Olha, Aline, eu vou te falar uma coisa. Eu costumo dizer, até quando eu atendo pessoas, inclusive da comunidade, que o BDSM, ele tem algumas coisas que são os diferenciais da relação BDSM / relacionamento abusivo, tá? Boa. O primeiro deles é o SSC. Então, tudo que se faz dentro do BDSM, ele tem que ser seguro, ele tem que ser são, seguro e consensual. Sendo que esse consensual, ele tem que ser obtido através de um consentimento positivo. O consentimento negativo, o consentimento positivo é quando você aceita fazer alguma coisa porque você efetivamente quer. E não porque você está com medo ou porque você está sendo ameaçado. A parte do são, a gente sempre fala que, assim, tudo que você vai fazer no BDSM, ele não pode te causar mal e nem para a sua comunidade, para as pessoas que estão ao seu entorno. O seguro é medida de segurança mesmo, porque dependendo do jogo que a pessoa engaje, ela tem que ter algumas coisinhas ali para que, se der alguma coisa errada, ela vai atuar na hora. Kit de primeiros socorros é uma coisa que todo mundo que é saudável dentro do BDSM tem. Existem práticas, principalmente dos jogos de impacto, que machucam. Então, você fez uma prática e você machucou a pessoa, você feriu a pele da pessoa, você precisa limpar depois, passar um antisséptico com uma gaze, fazer um curativo. Então, uma outra coisa é o acordo. Então, assim, no BDSM, tudo é acordado. Eu quero essa prática, eu não faço essa prática para mim é um limite rígido, eu nunca vou fazer essa prática. BDSM tem hora para começar e tem hora para acabar, principalmente do SM, ela tem hora para começar, hora para acabar. É nesse acordo que existe um dispositivo de segurança que a gente chama de safe word, que é a palavra de segurança, que é aquele momento onde a pessoa que está na posição de submissão, ela vai falar para, e a pessoa que está na posição de dominância, ela é obrigada a parar. A comunidade existe para guiar as pessoas, né, para ensinar as práticas, então as pessoas aprendem com as pessoas que já estão há mais tempo jogando, e para proteger os seus participantes. As pessoas falam, nossa, mas por que precisa dessas letrinhas todas do LGBTQIA+, por que precisa das letrinhas do BDSM? Para o senso de comunidade, né? Para que a gente possa entender que aquilo existe, para que a gente possa não patologizar a prática que não é patológica, para que a gente possa, que as pessoas possam se identificar e se apoiar. Vamos não nos julgar, vamos nos acolher.
é o que se tenta na comunidade BDSM desde que ela existiu. Na verdade, o BDSM ele só se criou para conter abusos, porque lá atrás, em 1982, 83, a comunidade estava começando a ficar um pouco abusiva, do ponto de vista violento mesmo, as pessoas estavam se machucando. Então, criou-se um fórum para tentar desenvolver esses mecanismos de segurança. Então, criou-se esse guarda-chuva do BDSM, nesse momento, quando se falou, olha, vamos tentar jogar dentro do SSC. É uma dissidência sexual que ela impacta muito no psicológico da pessoa. É muito difícil para uma mulher, por exemplo, que é empoderada na vida, que tem o seu trabalho, que ganha o seu dinheiro, que é uma mulher independente, é muito difícil para essa mulher entender que na área erótica, na esfera erótica, ela gosta de ser submissa. Ou, por exemplo, e aí a gente também tem um estereótipo social, é um homem ser submisso. Porque um homem ser submisso na esfera erótica, ele vai contra todos os estereótipos da macheza. As interações do BDSM, elas são lúdicas, né? Assim, o BDSM é um jogo lúdico, erótico, de troca de poder. Esses acordos que a gente faz, esses jogos que as pessoas engajam, eles são extremamente bem detalhados, entendeu? Então, assim, a gente acorda o que faz, a gente acorda o que não faz, a gente acorda limites. Existem limites que eles podem vir a ser transpostos, existem limites que não são transpostos de jeito nenhum. Né? Tem a palavra de segurança. O aftercare é um momento onde não existe mais a verticalidade do jogo. Então passam a ser duas pessoas ali, um relacionamento horizontal, onde a pessoa que está na dominação, ela tem por obrigação trazer de volta a pessoa que está na submissão para o seu estado normal. Né? Porque a gente sabe que psicológico, né? Um jogo psicológico também. É um jogo psicológico. Né? O que se faz num jogo de BDSM, ele não se leva para a vida baunilha. O que se fala dentro de um jogo de BDSM, principalmente para as pessoas que jogam com jogos de humilhação e degradação, não vai para a vida baunilha. O que causa estranheza é que essa forma de canalizar o erotismo não necessariamente conversa com o personagem social que essa pessoa tem. E nem, se eu puder falar aqui com os profissionais da psicologia, né, com as crenças centrais, com o meu senso de indivíduo, com minha subjetividade, né? Ou seja, é alguma coisa da esfera do erotismo e da sexualidade. Eu acho que o grande problema do entendimento do BDSM é que a gente bate com coisas que são agressivas socialmente, né? Então, assim, o próprio sadomasoquismo. A sociedade não está preparada para entender que uma pessoa, e aí eu não vou falar um homem ou uma mulher, estou falando uma pessoa, um ser humano, pode obter prazer da dor, porque todo mundo associa a dor a uma coisa ruim. Mas algumas pessoas associam a dor a um momento de prazer, de extravasar. O que não quer dizer também... Eu posso dizer que isso faz sentido do ponto de vista neural. O BDSM ele é um recorte da sociedade. Então, ele vai ter todos os problemas que a sociedade tem. Dentro da comunidade também tem preconceito, dentro da comunidade também tem algumas atitudes erradas, entendeu? Porque a gente não é o bando de alecrim dourado. O BDSM é um recorte da sociedade, com todos os seus acertos e erros. A Diana fez uma pergunta aqui, que é assim, ó, o que é preciso para um psicólogo atender bem o BDSM? Vamos fazer uma lista. Como é que eu vou te falar? É muito comum o que eu vou te falar, é muito lugar comum que eu vou te falar. Mas é que é uma coisa que eu percebo, e eu percebo em vários profissionais. A questão do preconceito. A questão do preconceito, a carga de preconceito social que as pessoas têm, principalmente do sadomasoquismo. Então, uma coisa que as pessoas, principalmente psicólogos, precisam parar de fazer, porque os psicólogos fazem isso e aí depois as pessoas acabam comigo, porque eu estou cansada de ver psicólogo falando para as pessoas que as pessoas têm problemas parentais, que são
que o BDSM veio para reforçar um trauma que a pessoa teve na infância, sabe? Então, assim, não tem ligação nenhuma. O psicólogo precisa parar de fazer essas associações, né? Isso mais perturba do que ajuda a pessoa que vai procurar ajuda. Então, vamos aqui aproveitar e traçar a linha do que é normal, do que é patológico, né? Então, você mencionou que a CID nova vem e despatologiza as práticas SM, mas existe, a gente sabe que existe parafilias e transtornos parafílicos, né? Sim. Então, assim, vamos falar dessa diferença? A gente entende que parafilia, ela é o exercício de um fetiche que a pessoa tenha, onde não necessariamente precisa haver uma conjunção carnal. O fetiche, ele é uma expressão, né, de você ter desejo por alguma coisa que seja anexo ou dissociado do corpo, do composto genital da pessoa. Então, por exemplo, fetiche por mão, fetiche por pé. O transtorno parafílico é quando esta parafilia já está comprometendo a funcionalidade da sua vida. E aí tá muito claro, gente, lá no DSM, quem é meu aluno sabe, a gente tem aula sobre isso, tá muito claro na CID, né? Então a gente tem critérios claros para saber a distinção entre alguma coisa que impacta a funcionalidade da vida, né? Então, assim, quando a gente pensa, olha, essa pessoa só é capaz de ter função sexual nesse contexto, que é diferente Sim. de eu gosto de brincar disso. Quando isso, de alguma maneira, impacta a minha possibilidade de cuidar de mim mesmo ou de respeitar o consentimento e a integridade física de outras pessoas. Quando alguém vem conversar comigo, quando alguém vem para consulta, a primeira pergunta é: você consegue fazer sexo normativo? Se a pessoa falar para mim assim, faço, mas gosto mais do outro, tô tranquila. Entendeu? Se a pessoa falar assim para mim, não consigo fazer, aí é preocupante. Aí a gente está falando de um quadro de transtorno. O BDSM não é um tipo de jogo erótico que você encontra em um meio de caminho. Ele machuca as pessoas que não estão dentro desse jogo por livre e espontânea vontade, que não estão fazendo isso de forma pelo consentimento positivo. Esse tipo de situação acontece muito do consentimento negativo. Um dos parceiros topa entrar no jogo porque o outro tá, e aí fica com medo de perder o parceiro, fica com ciúmes, uma série de questões, aí a pessoa engaja no jogo do BDSM. Não vai ter prazer no jogo do BDSM. O sadismo e o masoquismo não é coisa que se ensine.